Apocalipse capítulo 13. Tivemos algumas semanas dedicadas ao livro de Daniel e agora voltamos mais uma vez à exposição do livro de Apocalipse. Estamos na quarta sessão do livro de Apocalipse e hoje faremos a leitura do capítulo 13. Apocalipse 13, leremos todo o capítulo. Esse capítulo que vai tratar dos inimigos de Deus e do seu povo, que fala diretamente da nossa vida, da vida que vivemos no mundo, o qual estamos hoje. Apocalipse 13, todo o capítulo. Esta é a palavra de Deus, palavra do Deus Todo-Poderoso, e Ele fala com a sua igreja mediante as seguintes palavras: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número de homem, ora, esse número é 666. Bem, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, lemos a Tua palavra e agora clamamos a Ti para que o Seu Santo Espírito possa agir em nosso meio, nos abrindo os olhos da fé, para que possamos
ver as verdades que as Escrituras trazem ao seu povo. Aqui somos teu povo, ouvindo a sua voz, e clamamos para que o Senhor nos ajude, Deus, nos auxilie a compreender a mensagem do Evangelho, nos fazendo reconhecer o quão grande tu és e o seu infinito poder. Essa é a nossa oração, e assim fazemos em nome de Cristo. Amém. Bem, irmãos, estamos diante da quarta sessão do livro de Apocalipse, e como eu sempre gosto de lembrar, nós não podemos e não devemos ler os capítulos de Apocalipse de forma desconectada dos outros textos que vêm antes e depois, porque aqui estamos diante de uma continuidade. Esse capítulo só pode ser entendido à luz de Apocalipse 12, e sem Apocalipse 12, na verdade, talvez esse seja um dos capítulos que deve aterrorizar mais os cristãos ao redor do mundo, porque aqui estamos diante dos inimigos de Deus, dos inimigos de Cristo e dos inimigos da igreja. Basicamente, tudo que se levanta contra nós está descrito e apresentado no capítulo de número 13. Mas esse texto ele não pode ser lido sozinho, como eu disse. Por isso, vamos nos lembrar do que aconteceu no capítulo 14, no capítulo 12, para que possamos compreender e entender o significado do que se passa aqui. Ali, os nossos olhos foram levados ao mundo espiritual. Enquanto a maior parte das Escrituras nos leva a ver o que se passa no mundo físico, a quarta porção de Apocalipse nos faz ver o que está acontecendo nos céus. Ele nos faz olhar para alguns atos celestiais que só podemos ver à luz da revelação de Cristo Jesus. Se Ele não nos dissesse, nunca o saberíamos. E ali o Senhor mostra um ato em que uma mulher, ela desce do céu juntamente com um grande dragão. O grande sinal é essa mulher que, como é descrito no Antigo Testamento, ela representa Israel de Deus do Antigo Testamento. E a Israel de Deus, ela é chamada de mulher porque a ideia é que ela geraria um filho, que seria o Messias, e esse filho daria à luz aquele que salvaria. Esse filho seria aquele que, dando à luz, a mulher dando à luz, ele seria aquele que restauraria a paz de Deus com os homens. Ele era a esperança de Israel, ele era aquele que traria paz com Deus, ele era aquele que perdoaria os pecados do povo judeu. Ele era então o grande Messias esperado. Na medida que Apocalipse 12 descreve então a vida dessa mulher e como ela se prepara para a sua gestação, para o seu parto, Apocalipse 12 também mostra um grande dragão que vem para devorar a mulher e para devorar o seu filho. O dragão, ele se empenha o tempo todo para matar a mulher e para matar o filho dessa mulher, como quem se empenha para impedir o progresso da Israel de Deus no Antigo Testamento. E assim nós vemos a descrição de que esse dragão, na verdade, é Satanás, e nós meditamos semana passada que Satanás tentou de todas as formas impedir o progresso de Israel. Ele tentou matar os judeus, ele tentou escravizá-los, ele tentou matar as crianças judias, ele tentou impedir que algum dia, em algum momento, um Salvador pudesse nascer, porque se ele fizesse isso, definitivamente ele teria vencido a guerra, vencido a batalha contra Deus e contra o seu povo. Porém, a descrição de Apocalipse 12 é uma descrição que conta-nos a derrota do dragão, ou seja, a derrota de Satanás, que perde desde o princípio, que ao tentar matar a mulher, vê a mulher sendo protegida e salva pelo Deus dos céus, que ao tentar devorar o seu filho, vê o seu filho elevado às alturas pelo Deus dos céus, ressurreto dos mortos, nem a morte pôde contê-lo, que ao fim, por ver tantas derrotas para si mesmo,
Ele se volta mais uma vez contra a mulher e agora ele percebe que ele não pode tocá-la, porque mais uma vez ela é protegida pelo cordeiro. E Satanás então é derrotado completamente diante de uma situação em que ele se vê inoperante e impotente. Ele resolve lutar contra o resto dos descendentes daquela mulher. Aqui encontramos, pois é a igreja que é descrita como essa descendência. Aqueles que hoje vivem são parte dessa descendência. Ele não pode tocar aqueles que estão nos céus, pois ele foi expulso dos céus. Ele não pode matá-los, ele não pode persegui-los, ele não pode tocá-los, ele não pode tirar-lhes a paz. Ali ele não pode mais nem que se achegar, pois ele agora foi lançado à terra e daqui ele não sairá, como Apocalipse 12 diz. Então o que ele faz é perseguir a igreja de Cristo, e ele não a persegue sozinho. Essa é a descrição que veremos em Apocalipse 13, porque em Apocalipse 13, o que Deus então vai fazer é descrever a maneira, a forma pela qual a igreja de Cristo sofrerá perseguição desde os dias dos apóstolos até o dia de hoje. E é curioso que na medida que olharmos para essas bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, nós não só veremos no passado aqueles que se apresentam como essa besta, mas também veremos nos dias atuais aqueles que ocupam essa posição no mundo em que nós vivemos. Aqui em Apocalipse 13, então, a primeira descrição nos chama a ver a besta que emerge do mar. Essa descrição vai de Apocalipse 1 a 9, e ela é uma descrição objetiva e direta. Fala-se em um ser que vem, uma besta que sai do mar. Ela saindo do mar, ela apresenta algumas características que a gente não sabe muito bem como ela pode ser. Não existe um bicho parecido com isso, é por isso que é chamado de besta, né? Mas ela tinha ali 10 chifres em 7 cabeças. Sobre os 10 chifres haviam 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Como temos falado constantemente aqui na nossa descrição em Apocalipse, os números eles são propositais, eles sempre têm um objetivo dentro do livro de Apocalipse. E aqui o número 10, ele sempre se apresenta como o número do mal. Não é o número de Satanás. A gente vê que o número de Satanás está lá no final, a gente vai chegar lá, que é o 666, o número da besta mesmo, da grande besta. Mas o número 10 em Apocalipse, ele representa o mal. Então essa besta que emerge do mar, ela traz o número 10 em várias circunstâncias. Os 10 chifres, os 10 diademas, os nomes de blasfêmia, obviamente, caracterizam o mal. Mas então essa besta ela começa a ser caracterizada de uma outra forma. Ela é caracterizada também à semelhança de animais. Animais que aí são o leopardo, como o urso, como o leão, e esses seres sobremodo fortes e poderosos, e a águia também, né? Eles aparentemente descrevem essa besta. Mas a gente está também lendo o livro de Daniel, né? E a gente ainda não chegou no capítulo 7, mas a gente está quase lá. Mas volta comigo, rapidinho, lá em Daniel 7, para você ver que coisa curiosa que a gente encontra nas Escrituras. Porque lá em Daniel 7, é exatamente onde a gente vai reconhecer essa tal dessa besta que está aqui descrita em Apocalipse de número 13. Não são coisas diferentes ou novas, elas na verdade se apresentam aí de forma, mais uma vez, sendo interpretadas pelo Antigo Testamento. O versículo 2 de Daniel diz assim, do capítulo 7, versículo 2: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro
era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi-lhe levantado da terra o posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, de semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Paremos aqui. A descrição é distinta, porém ela é idêntica. Os animais estão descritos, os mesmos animais estão apresentados aqui. O local pelo qual esses animais vêm, ali em Daniel 7, também é pelo mar. A descrição fala que os homens, aquele que se tornava em homem, que seria essa besta se transformando em homem, falava insolências. Apocalipse fala daquele que fala sobre blasfêmias. A ideia é que esse ser aqui não é um ser novo, não é um ser que vai aparecer do nada para perseguir a igreja, mas na verdade é um instrumento que já desde o passado persegue a igreja, tenta destruir a igreja e tenta impedir o avanço da igreja. E como a gente consegue identificar então essas características? Quando voltamos lá para Daniel, e quando comparamos Daniel aqui a Apocalipse 13, nós conseguimos identificar então essa primeira besta com o poder político. O poder político que é usado por Satanás para perseguir a igreja desde o princípio. É curioso pensar nisso, porque a gente está inclusive num ano de eleição, um ano que a gente vai decidir aqueles que vão guiar a nossa nação. E é curioso pensar que nas Escrituras o poder político é uma ferramenta direta de Satanás com um único objetivo, que é perseguir a igreja de Cristo. Acabamos de orar pela Nigéria, podemos orar constantemente, oramos pela China, oramos por Guiné-Bissau, oramos por vários países do mundo, que o poder político é usado de forma direta para perseguir a igreja de Cristo Jesus. Essa descrição não é uma descrição nova, não estamos falando de um monstro que vai aparecer de repente, e a gente vai ver um bicho com 7 cabeças, 10 chifres, um monte de diadema. A gente provavelmente nem sabe o que é diadema, mas a gente não vai ver isso. A ideia é, essa besta, ela já está agindo, ela continua a agir, e ela vai agir para a destruição da igreja até o fim. Ela vai, porém, vencer? Isso já é outra pergunta. A gente vai chegar lá daqui a pouco, mas a ideia da perseguição é a mesma. Então o que a gente vê dessa besta é que essa besta então coloca-se em um lugar pelo qual ela não deveria estar. É curioso pensar que no versículo 3 ela é golpeada como de morte, uma das suas cabeças é golpeada como de morte, e essa ferida mortal é curada, o qual faz com que o mundo se maravilhe e comece a adorar essa besta. É curioso pensar que, de forma bem objetiva, quase todo grande ditador, ele também se torna um ídolo dentro do local onde ele está. A gente recebeu um missionário da China recentemente, e esse missionário ele falou como o
presidente, que não é tão presidente assim, porque não é o povo que o elege, né? Ele é adorado nas igrejas cristãs oficiais da China. Dentro das igrejas, todas as igrejas oficiais, na frente da igreja você tem que ter um pôster gigante do presidente, e antes de você começar a adorar o seu Deus, você tem que orar pelo presidente, falar lá as frases, você tem que submeter a sua vida ao presidente, jurar obediência a ele, e na verdade isso tudo é uma grande idolatria. Estamos olhando também Daniel, vimos como Nabucodonosor ocupou esse espaço, achando que poderia ser adorado. Vimos como os reis da Síria, eles ocuparam essa mesma posição. Nas escrituras, de forma geral e objetiva, os reis babilônicos, eles sempre se acharam deuses, eles sempre se colocaram numa posição em que eles eram os senhores a serem adorados. E de forma mais clara ainda, a gente vê que política, no final das contas, se mistura sim com religião, porque a gente tem vivido um pouco disso, cada um elegendo alguém a ser adorado, alguém que não pode ser criticado, alguém que sempre se torna certo, mesmo que ele faça algo errado. E a gente vê cegos seguindo os seus senhores em todos os lugares do mundo. E a ideia descrita aqui é exatamente essa. O poder político, ele se mistura com o religioso, na medida que nós acreditamos nos sinais que são a eles apresentados. Mas qual é o objetivo final desse ser, desse monstro que surge para tornar-se adorado? Qual é o grande objetivo desse monstro? É o versículo 6, 5 e 6 quem vai nos mostrar isso. O objetivo desse poder político é que ele possa proferir arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir contra Deus. A ideia é que quando ele abre a boca, ele atua contra Deus. É isso o que nós precisamos começar a enxergar quando nós vemos as perseguições políticas que se levantam contra a igreja de Cristo. A política é usada na perseguição da igreja diretamente, e a perseguição do nosso Cristo é o alvo principal dessa política que se coloca no mundo que nós vivemos. É curioso pensar que já há alguns anos temos vivido isso no Brasil. Bíblias não podem mais ser usadas em estabelecimentos públicos. A gente não tem mais tanta liberdade religiosa quanto a gente tinha no passado. Isso é um reflexo do que está acontecendo no mundo. Se você for em países que sempre foram considerados livres, como o Canadá, por exemplo, que era o suprassumo de liberdade há 20 anos atrás, hoje você é proibido de orar na rua e de pregar na rua. Se você abrir uma Bíblia na rua e ler um versículo, você pode ser preso se o policial estiver perto. E se o policial não estiver perto, alguém vai chamar a polícia para te prender. Então não tem muito como escapar. O que é isto? Senão a perseguição do cristianismo. E não é um problema com a religião em si, porque os muçulmanos lá no Canadá, eles estão recitando o Alcorão à torta e à direita, e não tem problema nenhum deles falarem do Alcorão. Eles gritam em alta voz, por exemplo, que eles querem estabelecer a Sharia, que é a lei muçulmana que oprime mulheres e crianças, que oprime todas as outras religiões, e declaradamente se opõe a todos os que não são muçulmanos, desejando a morte deles e incentivando a morte deles. E aí eles podem gritar: queremos a Sharia, mas se você lê que Jesus é o caminho, você é o criminoso. Não tem problema matar cristão, judeu, hinduísta, qualquer outra religião também tem que morrer. Mas se você defender que Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, você merece a cadeia. O que é isso?
Por que essa disparidade? Por que esse engano intelectual que é feito pelas democracias mundo afora? Isso é claramente a besta que emerge do mar, agindo até os dias de hoje para perseguir a igreja de Cristo. Só não vê isso quem não quiser, porque a Escritura está descrevendo os fatos que acontecem ao nosso redor. É curioso pensar que em todos os lugares do mundo, onde há perseguição religiosa, ela começa com o cristianismo. O cristianismo é o alvo. Não tem lugar do mundo em que a perseguição não é aos cristãos, eles são o alvo. E por isso, hoje, a gente constantemente lembra isso daqui também, para que nós possamos aprender a orar pela igreja perseguida. 800 milhões de cristãos no mundo são perseguidos. Enquanto nós temos aqui a nossa liberdade, 800 milhões de cristãos estão sendo perseguidos. Isso é 4 Brasis. É 4 vezes o Brasil, a população toda do Brasil sendo perseguida mundo afora. E é alta perseguição a esse número de pessoas que são os cristãos espalhados no mundo. Precisamos orar por eles, precisamos pedir a graça de Deus sobre eles, porque a besta que emerge do mar está furiosa contra a igreja. E por que essa besta está furiosa, meus irmãos? Porque ela não pode vencer os santos, porque ela não pode impedir o avanço da igreja. Ele tenta vencer a igreja, mas o que acontece, a descrição que vai ser dita aqui, é que o vencer dessa besta é limitado. Porque sim, é dado a essa besta o direito de vencer sobre os santos, mas a autoridade para vencê-los é no sentido de que ela pode matá-los. A perseguição à igreja, a morte dos santos, dos mártires, ela é principalmente alvo da ação dessa besta no mundo afora. Mas a sua vitória é real. A vitória dessa besta é real. Nós já falamos disso semana passada. Não, a sua vitória não é real. Porque apesar dele dessa besta perseguir a igreja aqui nesse mundo, ela não pode impedir que ela seja salva em Cristo Jesus. A sua vitória é parcial. É a mesma vitória que diz respeito à morte de Cristo Jesus, que Satanás achou que tinha vencido. E quando ele menos esperava, Cristo estava ressurreto dos mortos. Ele estava andando no meio dos seus discípulos e proclamando que a igreja deveria andar, pregar o Evangelho e estabelecer o povo de Deus em todos os lugares. E de pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa descrição não é uma descrição de derrota. E é curioso pensar que nos países onde há mais perseguição é onde a igreja mais cresce. É absolutamente inexplicável que isso aconteça até os dias de hoje. Temos casos bem nítidos. Não sei se você conhece a história da China, mas a China durante muitos anos ela se fechou. A gente hoje conhece a China que é meio capitalista, né, que vende tudo para todo mundo. Eu acho que quase tudo que tem, pelo menos aqui, a nossa roupa, o tênis, os eletroeletrônicos, tudo vem da China, né? A gente acha que a China sempre foi assim, mas a China não foi sempre assim. Durante algumas décadas, a China foi totalmente fechada para o mundo do lado de fora. E ali dentro estabeleceu-se o comunismo de uma forma como nunca antes fora visto no mundo. E ali, tão fechado como era, uma das leis que até hoje ainda é lei na China é que o cristianismo é proibido. O cristianismo era proibido na China. E haviam pouquíssimos cristãos na China quando a China se fechou da maneira como ela se fechou. Missionários, porém, foram enviados à China. Bíblias foram contrabandeadas. É engraçado usar esse termo, né?
porque fala de contrabando de drogas, né? Os crentes contrabandeiam Bíblias para a China, porque é proibido ter Bíblias na China. Essas Bíblias que aqui nós temos, cada uma aqui deve ter umas 3 ou 4. Lá, quando eles veem uma, lágrimas até não ter mais jeito, porque eles não têm acesso às Escrituras Sagradas, eles não podem lê-la como nós lemos. A maioria deles passa a vida inteira sem ver uma Bíblia, porque eles literalmente não têm acesso à porção das Escrituras, o que obviamente nos faz também pensar, dentro de um parênteses na pregação, é óbvio, em como nós temos sido negligentes em não meditar e se dedicar às Escrituras, enquanto alguns estão desejosos, orando para um dia ter uma Bíblia, a gente tem ela fácil à disposição e muitas vezes não nos dedicamos a ela. Mas a China se fechou e a perseguição ao cristianismo dentro da China aumentou ainda mais. A ideia do governo chinês vamos acabar com o cristianismo na China. O que eles não esperavam é que quanto mais a perseguição acontecia, mais a igreja subversa, se podemos usar esse termo, ela crescia. Quando a China se abre para o mundo, um número de quase 100 milhões de cristãos escondidos, eles fazem hoje parte da Igreja de Cristo na China. É um número absurdo de crentes para um país que persegue o cristianismo. E eles não têm os seus nomes em placas, não têm posições eclesiásticas, não tem estrutura nenhuma. Isso aqui não existe na igreja verdadeira da China, porque eles estão cantando baixo dentro de casas, eles estão indo para montanhas ler a Bíblia quando eles têm uma Bíblia, eles estão escondidos em lugares onde ninguém pode vê-los proclamando a sua fé, porque se eles falarem em público, se eles pregarem o Evangelho, eles certamente vão ser presos, eles podem ser punidos, eles podem até ser mortos por causa do nome de Cristo Jesus. Mas a igreja continua crescendo. É impressionante que a ação da besta que emerge do mar, por mais voraz que ela seja, ela não pode impedir o avanço da igreja de Cristo Jesus. Mas isso não significa que ela não cause males. Os males dessa besta, eles não são feitos principalmente à igreja, mas eles são feitos principalmente ao mundo. Esses versos 7 e 8, eles falam sobre uma adoração de que os habitantes da terra, aqueles que não tinham nome escrito no livro da vida, eles a adoram, eles se prostram sobre ela, eles veneram essa besta, e eles declaram a sua submissão a ela em todo o tempo. E é exatamente isso que vemos no mundo afora: homens seguindo os homens, achando que eles são solução para as suas vidas, enquanto a única solução permanece em Cristo Jesus e no Senhor de nossas almas. Essa é a verdade que o mundo nega, essa é a verdade que o mundo tenta rejeitar, mas fato é que o Senhor, Ele vê todas essas coisas. E é por isso que nessa porção que fala da besta que emerge do mar, nós temos aí no final esse tipo de charada. É um verso, versículo 9, né, 9 e 10, que muita gente quando lê não consegue entender direito, e vai dizer: se alguém leva para cativeiro vai, se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aí a gente pensa que isso daqui é uma advertência contra a igreja, mas isso não é uma advertência para a igreja, não. Isso aqui é uma advertência para aqueles que estão servindo a besta. Se você matar os crentes à espada, você vai ser morto à espada. Você vai ver a espada que sai da boca de Cristo Jesus, que é descrita em Apocalipse em tantas vezes, como a espada que vem para matar e destruir aqueles que são contra Deus. Eles não permanecerão até o fim. Eles não podem vencer a batalha.
eles podem prender a igreja, mas no fim serão eles que estarão presos em cativeiro. No fim, eles é que verão que eles são escravos do seu pecado, que eles estão presos no seu cativeiro até a eternidade. É curioso pensar no inferno quando olhamos para isso daqui. O inferno é um lugar onde há choro e ranger de dentes. Eu não sei se você já pensou nessa expressão, choro e ranger de dentes. Parece que é sofrimento, né? Que a maneira como o mundo nos ensinou a pensar no inferno é um lugar, primeiro, que Satanás é o rei. Todo mundo acha que Satanás é o dono do inferno, que ele manda em tudo. Ele está lá com o tridente dele, furando as pessoas, maltratando as pessoas, porque ele é o grandão lá, né? Mas essa não é a verdadeira imagem do inferno. A verdadeira imagem do inferno é choro e ranger de dente. E por que essa imagem? Porque, meu irmão, o dia que o ímpio fecha os olhos nesse mundo, ele abre os olhos no inferno, ele vai chorar. Mas sabe por que ele vai chorar? Porque ele vai perceber que Cristo era real. E o choro dele é de lamento, porque ele vai entender que ele nunca mais terá possibilidade de ser salvo por Cristo Jesus. Porque no inferno não há como ele mais encontrar redenção. Outros, porém, vão ranger os dentes. E que expressão, ranger os dentes! Não é de dor que eles vão ranger os dentes, é de ódio. Ódio, sabe por quê? Porque eles estarão odiando ainda mais o fato deles não poderem ser salvos. Odiando Deus que salvou muitos, mas que não os salvou por causa do seu pecado. E eles vão continuar odiando ainda mais ao Senhor de toda a terra. E ranger de dente é de raiva. Raiva de estar ali, raiva de não poder ser redimido, raiva do Deus que contou-lhes a história e eles não ouviram, raiva deles mesmos por terem rejeitado o Evangelho de Cristo Jesus. Essa visão é uma visão muito mais real do inferno, quando aqueles homens olharão e dirão: perseguimos em vão a igreja de Cristo, tentamos matá-la em vão, nós não pudemos vencê-la, nós não pudemos impedir o seu progresso. Essa é a realidade da besta que emerge do mar, que, como nós dizemos várias vezes, ela pode nos matar, mas ela não pode nos tirar das mãos de Cristo Jesus. Mesmo se os nossos corpos morrerem, as nossas almas serão levadas a Cristo, e no último dia Ele ressuscitará os nossos corpos. Não importa, os nossos corpos serão devolvidos, santificados, aperfeiçoados, e eternamente viveremos na presença de Cristo Jesus. Mas essa besta, ela não atua sozinha, e a segunda besta, então, ela vai emergir da terra. A primeira vem do mar, é o poder político que vem assolar a terra e é adorado e ocupa uma posição de perseguição à igreja direto e objetivo. A outra, ela vem da terra. Ela possui, ao invés de 10, ela possui 2 chifres. Ela parece um cordeiro, mas ela fala como um dragão. A ideia é que aqui estamos diante de um outro tipo de autoridade no mundo, e a gente vai identificá-la em breve. Mas essa autoridade, ela quer parecer com um cordeiro, ela não quer parecer com um dragão igual a primeira, não. A besta que emerge do mar, ela é uma besta, ela tem chifres, ela tem cabeças, ela parece um monstro. Essa besta parece um cordeirinho. Ela quer que você pense que ela é mansa como um cordeiro, e obviamente a ideia de cordeiro é porque Cristo Jesus é o cordeiro que foi entregue por nós. Então ela quer parecer com o próprio Cristo. Ela exerce a autoridade da primeira besta na sua presença, ou seja, ela atua juntamente com a primeira besta, e ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Mas o que faz a gente entender aqui o que é essa besta é o que vem agora.
ela opera sinais e milagres, de maneira que faz chover até fogo dos céus diante dos homens. Onde mais nas Escrituras vemos fogo do céu descendo? A gente vê no Antigo Testamento, quando Elias vai enfrentar os profetas de Baal. E por que Deus ali é decretado como o único Senhor? Porque os profetas de Baal estão lá, 500 profetas, adorando, eles usando os seus batuques, sei lá o que eles usavam, chamando, implorando para os deuses Baal mandar fogo dos céus, e não acontecia nada, e está lá o profeta do Senhor olhando, esperando, e até zombando deles, e nada acontecia. Vai o profeta de Deus, ele joga água, ele joga mais água, ele encharca o negócio, e todo mundo pensando assim, está doido, não tem como acontecer. E quando ele ora, o que acontece? Fogo vem dos céus e consome tudo que ali está. Porque a descrição ali é: o Deus verdadeiro consegue lançar até fogo dos céus. E a outra religião, que é a religião de Baal, ela então é falsa. Agora, porém, estamos diante do fato de que essa besta que emerge do mar, ela vai lançar fogo do céu. Quando os profetas dessa besta orarem, meus irmãos, vai cair fogo do céu. É como se os profetas de Baal finalmente conseguissem fazer o fogo cair e acender as pilhas com fogo. Por quê? Qual o objetivo desses sinais, desses mistérios, dessas autoridades? É porque ela precisa seduzir, olha o que o versículo 14 nos diz: os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo que os habitantes sobre a terra façam imagem da besta e lhe adorem. A imagem da besta precisa ser adorada. Essa segunda besta, então, que emerge da terra, ela é a religião, a falsa religião, que agora vai ser usada pela primeira besta para corromper os homens e fazê-los crer naquele que é a besta, que diretamente quer ser adorado e ocupar o lugar de Cristo. E, meus irmãos, isso daqui não está longe do que a gente tem vivido nos nossos dias, não. Isso daqui não está distante do que a gente tem vivido nos nossos dias, não. A besta, as duas bestas, elas estão agindo, e é curioso pensar que as religiões, as falsas religiões, as religiões pagãs do nosso mundo, cada dia mais elas se parecem com essa religião aqui, que traz sinais. A gente não precisa ir longe, não. Pense nas falsas religiões cristãs. De uns tempos para cá, os sinais eles se tornaram mais evidentes, né? Nunca teve tanto santo que chorou, igual existe nos nossos tempos. Agora o que tem de Maria chorando, meu irmão, está torto e à direita. Os pastores que viraram apóstolos, que viraram patriarcas, já estão quase virando arcanjo, e não tem limite para o poder deles, porque aparentemente eles têm sinais. Não necessariamente são os sinais que estão descritos aqui, né? É porque muitos deles enganam mesmo o povo. Mas os sinais que o mundo anseia, e que, convencidos pela primeira besta, faz todo sentido, eles estão aí. Eles estão usando sinais, principalmente financeiros, para fingir que são abençoados por Deus. A riqueza tem sido um grande instrumento nas mãos desses falsos religiosos que estão levando o povo para desgraça, para adorar um falso Deus. Povo que hoje, ao invés de adorar a Cristo, adora a si mesmo, adora a riqueza, adora pessoas, venera pessoas, e que no fim estão adorando a falsa besta, a besta que emerge do mar, aquela que finge que morreu, mas que não morreu, mas ela supostamente ressuscitou dos mortos. A ideia de toda essa descrição aqui é que a falsa religião ela vai cada vez mais mostrar sinais, até o ponto de que muitos estudiosos das Escrituras acreditam que no fim, no verdadeiro fim
quando realmente estiver chegando próximo do fim, nós vamos ver outros tipos de sinais até sendo feitos pelos falsos mestres, como paralíticos andarem, como cegos verem, coisas que são distantes de nós, porque foram feitas pela última vez pelos apóstolos, antes foram feitas pelos profetas, mas que agora parecem distantes de nós, elas voltarão a acontecer. Hoje de manhã a gente deu uma pincelada nisso, não é? Porque o sinal em si, o que ele significa para a igreja? Ele não deveria significar nada, mas a verdade é que o sinal muitas vezes é considerado pela igreja. O sinal muitas vezes ele torna-se mais importante do que todo o resto. Vamos voltar mais uma vez. De manhã a gente vai de noite de novo, porque tem texto da Bíblia que a gente tem que aprender duas vezes. Em Deuteronômio 13, que vai falar sobre esses falsos profetas, sobre esses falsos mestres, esses falsos sonhadores que estão enganando o povo por aí. Lá em Deuteronômio 13 é dito e é ensinado ao povo de Deus como discernir falsos mestres, como discernir falsos profetas. E o versículo 1 vai falar que quando o profeta, o sonhador, se levantar no meio de ti e anunciar o sinal prodígio, então aqui está dizendo, quando alguém disser, eu tenho sinais, eu tenho prodígios, eles estão dizendo, anunciando, eles vão fazer algo miraculoso. E aí depois diz, e suceder tal sinal, é o que o versículo 2 diz. Nós não estamos falando então daqueles profetas que dizem que vão fazer uma coisa e não fazem. Nós estamos falando de profetas que dizem que vão fazer e fazem. Os milagres verdadeiramente acontecem. O que então a palavra diz? Vamos após outros deuses, é o que eles vão dizer, que não conheceste, e sirvamos-nos. É aqui que a Escritura está ensinando: não ouvirás as palavras desse profeta, o sonhador. Não ouvirás. Por quê? Eles não têm sinais? Tem. Mas o sinal não pode ser critério para a igreja de Deus. Se alguém curar alguém que nunca viu antes, fizer ele ver, o sinal não é critério para dizer se vem de Deus ou não. O critério é, eles dão glória a Deus, ou eles dão glórias a outros deuses, ou dão glórias a si mesmo. É o que vem depois do sinal que fala se essa pessoa vem de Deus ou não. Não é o sinal em si. O sinal, na verdade, não tem importância nenhuma, ou não deveria ter importância nenhuma. E aqui em Apocalipse, isso faz todo sentido. Porque, meus irmãos, em Apocalipse fala que a besta do mar vai ter sinais, a besta que vem da terra vai ter sinais, o anticristo, o último anticristo, ele terá sinais como nunca antes vistos. Se você acreditar em sinal, meu irmão, você vai seguir o anticristo. Ele é contra Cristo, mas você vai segui-lo porque você está ouvindo aos sinais. Enquanto as Escrituras ensinam que o povo de Deus, ele serve a Cristo por meio da sua palavra. O que nós temos de suficiente, o que nós temos que foi nos dado para a nossa salvação, é o que está na sua mão. Não são os sinais que você vai ver com seus olhos. Você pode ver alguém abrindo o mar, que não faz diferença nenhuma, se ele não dá glória a Deus, se ele não reconhece que toda boa dádiva e todo bom perfeito vem de Cristo Jesus, o Senhor da glória. É só a Ele que temos que dar louvor. Não importa se a pessoa vem falando que viu anjo, que viu profecia, que Deus falou no seu coração, que a luzinha piscou e ele ouviu vozes de sei lá onde. Isso não significa nada para a igreja de Cristo. Nada. O que temos é o que está em nossas mãos, é o que nos foi dado de presente por Cristo Jesus. Se você quiser buscar sinais, se você quiser buscar mistérios, eu não sei qual pode ser o seu fim. Certamente não será com Cristo.
porque o Cristo da glória, o Cristo Todo-Poderoso, Ele aqui nos ensina: cuidado, o poder religioso trará sinais, eles farão chover fogo dos céus. E olha como isso se torna objetivo aqui. Depois disso tudo, uma marca é dada a esses homens por esse poder religioso. Olha só: a todos os homens, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, todos eles vão ter uma marca na mão e na fronte. Aí a gente já vai entrar num ambiente que eu acho que nunca foi fruto de nenhum outro lugar das Escrituras, é fruto de tanta conjectura quanto esse daqui, né? A marca da mão e da cabeça, da fronte. A ideia é que essa marca, ela será dada a esses que adoram essa besta, que reconhecem esses sinais, e eles não poderão, por exemplo, comprar e vender sem essa marca, eles não poderão ter terras, eles não poderão fazer nada, porque essa marca, ela estará ali. E aí, até fala o número da marca. Quem tem sabedoria, ouça, 666. E agora as conjecturas talvez já estejam na sua cabeça. É o chip, é o código de barra, é a Barbie, tem de tudo que já apareceu por aí. O que tem de possibilidades da marca da besta não falta. Tem todo mundo, as doideiras que tem por aí, é a coisa mais absurda possível. Mas a gente sabe, a gente tem aprendido nisso, que a Bíblia não está disposta, ela não está tentando fazer com que a gente seja enganado por essas coisinhas, não. A Bíblia é lida de forma simples. A Bíblia foi escrita de tal maneira que o mais simples dos homens consegue entender as palavras que estão aqui. E quando a gente tenta misturar as complexidades, ler a cronologia do tempo asteca e misturar, isso é doideira. Não perde tempo com isso não, que você vai perder tempo demais com coisas inúteis. Aqui é simples, é extremamente simples. A mão, a marca na mão e na testa. O que a mão e a testa representam para o homem? Primeira coisa, a mão. Você faz alguma coisa sem a mão, tudo que você vai pegar, tudo que você vai tomar, que você vai fazer, quase tudo é feito pela sua mão, não é verdade? Aqueles que têm dificuldades com alguma mão, eles sofrem muito, porque a gente precisa, é um dos órgãos mais usados do corpo humano. A gente sem as mãos, a gente está numa situação difícil. E a testa, que seria a fronte, é o lugar onde primeiro a pessoa olha para você, né, não? Você provavelmente agora deve estar olhando para a minha testa. É o que você está vendo. Primeiro, quando você olha para alguém, a fronte é o que você vê primeiro. E a ideia das Escrituras é, tanto as ações quanto a imagem, elas vão representar essa marca. Meu irmão, não pense num chip, não pense no código de barra, não pense nessas coisas não. Olhe para o mundo afora. Olhe como as mãos humanas, elas estão sendo usadas para cometer o mal. Como com as mãos os homens têm abusado do seu próximo, como eles têm tomado o dinheiro dos órfãos, das viúvas, como eles têm maltratado os crentes ao redor do mundo, como com as mãos eles têm os matado, eles têm tirado as suas vidas com armas de fogo, como eles têm os torturado. São as mãos quem fazem isso. Quando nós olhamos para a sua fronte, eles se alegram, a face deles se alegra quando eles perseguem a igreja. Eles nos matam com alegria, eles nos matam com prazer em seu coração, achando que estão vencendo a batalha, enquanto eles corrompem o mundo, enquanto eles corrompem a humanidade. Os pecados nunca foram celebrados como nos dias de hoje. Liga a televisão, vai para a Globo um pouquinho, você vai ver. Hoje, poligamia é exaltado. Fala-se em poligamia, em ter vários parceiros,
como se fosse um momento de piadas de amigos. Eu estou uma mulher na frente do marido falando, eu estou doido para dormir com outro homem. E o marido ri, uma besta, literalmente uma besta. Loucura! A marca dessa besta, ela está escancarada no mundo que a gente vive. Você vê o mal o tempo todo. Você vê um homem pregando o mal, um homem fazendo o mal. A marca está na nossa cara e a gente não vê. E esse é o contraste entre a marca da besta e a marca que foi dada aos filhos dos homens. É isso que está em jogo aqui em Apocalipse. Porque quando você volta lá atrás, Apocalipse 7, 8, você se lembra que Deus também marcou os seus filhos. E onde Ele marcou os seus filhos? Na mesma testa, na fronte. Foi-lhes dado um selo na fronte. Hoje, meus irmãos, não tem como você misturar as coisas, não. Observando alguém por pouco tempo, você vai saber se ele é um representante de Cristo ou se ele é um representante de Satanás. Você não precisa ficar vigiando ele 30 dias para saber disso, não. Basta alguns minutos e você verá. Porque nunca foi tão escancarado o amor e o desejo às obras do mal. O mal nunca foi tão proclamado no mundo que nós vivemos. A marca da besta está aí. E só não vê quem não quer. O seu número é 666, porque 6 é o número de Satanás. É o número da imperfeição. Não é um número literal. É a ideia da imperfeição. O 7 é o perfeito. Satanás queria ser o 7, mas não conseguiu. A marca está lá. Mas para que ouvirmos isso, para que meditarmos nisso, qual o motivo da gente olhar para essas duas bestas, a besta do mar, a besta da terra? Para que você, como igreja de Cristo, precisa disso? A aplicação também é muito simples. Meu irmão, você sabe agora que Satanás usa forças para te perseguir, para te destruir. Satanás usa o poder político religioso para acabar com você e com a sua família. Como você pode se defender disso, igreja? Como você pode se defender disso? A gente primeiro precisa conhecer. Deus está nos ajudando, Ele está nos ensinando como eles vão nos perseguir. E agora nós precisamos lutar contra isso e ensinar os nossos filhos contra isso. Ensinar o nosso coração contra isso. Ensinar que quando o poder político vier para te laçar, você não deve ser laçado por ele. Que quando falsos religiosos que vierem querendo te enganar, você não pode ser enganado por ele. Tem um versículo chave nesse texto que eu pulei, mas agora eu volto nele. Está lá no versículo 9, a última frase. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Só vão resistir à perseguição das bestas aqueles que perseverarem em serem fiéis a Cristo até o fim. Porque eles tentarão enganar você de todas as formas possíveis. Eles tentarão te enganar de que as Escrituras são palavras de Deus. Eles tentarão te enganar de que Cristo é o único caminho. Eles tentarão te enganar de que a única possibilidade de salvação é Cristo Jesus. Eles vão tentar te dizer que Cristo não ressurgiu dos mortos, que os apóstolos, eles te enganaram quando eles escreveram essas palavras a respeito de Cristo Jesus. Eles vão falar que santidade não é importante. Isso está sendo pregado à torta e à direita, e supostamente igrejas dizendo que não tem problema pecar, que não tem problema você cometer pecados, porque o seu Deus é um Deus de amor, o seu Deus é um Deus que só sabe amar, enganando os homens a ponto de levá-los ao inferno. Mas nós, crentes em Cristo Jesus, seremos enganados.
Você vai permitir que os seus filhos sejam enganados. Estamos no meio de uma guerra. É isso que Apocalipse está tentando te ensinar e me ensinar. Estamos no meio de uma guerra pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da sua igreja. Satanás quer devorá-lo, ele quer destruí-lo. Olha para o seu filhinho aí agora, estou olhando para os pais. Satanás quer os seus filhos, ele quer eles para ele, e ele vai fazer tudo o que ele puder para ele tomá-los das suas mãos. Mas qual é a ferramenta que temos? É Cristo. Dê Cristo ao seu filho, Satanás nunca poderá tomá-lo das suas mãos. Dê Cristo a sua alma, e você nunca será enganado por essas bestas malignas que querem te enganar. Tenha suficiência no que Cristo te deu. Cristo te deu a salvação, o resto é resto. Ele pode não te dar mais nada nesse mundo, como está acontecendo lá dos cristãos na Nigéria, que só tem Cristo, mas eles têm tudo que eles precisam, porque eles pertencem ao Senhor e Salvador de suas almas, e nunca eles poderão ser destruídos, porque eles têm o tesouro mais importante do mundo, que é Cristo Jesus. Se temos a Cristo, se Ele é suficiente para nós, se Cristo é o que nós buscamos, é o que nós ansiamos, é o que nós queremos, essas bestas não têm autoridade nenhuma sobre você. Elas não podem fazer nada contra você. Elas não podem te enganar. Então, como vamos viver a vida a partir disso? É isso que Cristo está nos chamando a meditar e a pensar. Como tem sido a nossa vida, irmãos? Temos deixado as ações de Satanás ocupar nossa mente, ou temos buscado a Cristo, deixado Ele ser o centro da nossa vida, do início até o fim? Que Cristo seja tudo para nós, que Ele seja o começo do nosso dia e o fim do nosso dia, que Ele seja a paz que excede o entendimento, que traz alegria até nos dias de profunda dor. Que Cristo seja tudo para você, mesmo se um tsunami estiver acontecendo ao redor, que Cristo seja o seu amparo e o seu conforto. Vamos orar, feche seus olhos.